Nós vamos falar hoje, ainda aqui dentro da nossa série Recomendações de Leitura, sobre recomendações muito difíceis, que são recomendações sobre temas ligados à morte, ao luto, ao que acontece depois da morte. Às vezes a gente tem dificuldade, né? E a gente tem ainda mais dificuldade de explicar isso para uma criança. E às vezes aconteceu aquele luto para aquela criança, pode ser o avô da criança, mas no final de contas aquele avô é o nosso pai, a nossa mãe, pode ser difícil para a gente também. E eu trouxe duas recomendações, assim, uma muito antiga e uma muito recente, e duas recomendações que trabalham com isso de uma forma imagética, assim, linda, maravilhosa. Primeiro é um cara que eu adoro de todas as formas, gosto como teólogo, gosto como escritor de crônicas, quando virou psicanalista, o Rubem Alves, mas ele é bom mesmo para escrever para criança, porque ele não considera a criança burra, ele conta uma história para uma criança supostamente inteligente, capaz de compreender as dificuldades que os adultos têm de usar palavras para as coisas difíceis. Então ele tem, os livros infantis do Rubem Alves são lindos, mas atualmente às vezes a gente tem que comprar num sebo e alguns foram reeditados e a gente tem. Esse livro aqui se chama A Montanha Encantada dos Gansos Selvagens. Esse livro é lindamente ilustrado. Óbvio que eu não vou contar a história toda para vocês, conto uma história de cheiro de jasmim. Começa até falando sobre a história dos nomes, é muito importante o nome, né? O nome de uma criança, é muito importante que uma criança saiba a história do próprio nome. Às vezes a gente vai trabalhar com adultos que a gente pergunta qual é a história do seu nome e ele não sabe. Se ele não sabe, porque os pais não tiveram aquele cuidado de contar de onde veio o seu nome. Esse livro começa dizendo como é que nascem os nomes aqui entre os gansos selvagens. E aí cheiro de jasmim cresceu como todos os outros gansinhos, não fez nada diferente, aprendeu a andar, bamboleante, engraçado, aprendeu a nadar, experimentou o calor, teve que se abrigar do frio, tremeu de medo ao ouvir o barulho das espingardas, mas havia algo de muito especial, ele gostava das horas em que todos os gansos se reuniam quando o sol ia se pondo. O sol se refletia dentro do lago, parecia uma fogueira e cheiro de jasmim não entendia por que é que a água do lago não apagava o fogo do sol lá no fundo. Essa era a hora em que os velhos se punham a contar histórias e falavam especialmente das montanhas mágicas. Então até aqui a criança e o próprio adulto não sabe que está trabalhando a questão do mistério da morte, de para onde vamos, o que fazemos. E se não há mistério, quando o pai e a mãe têm muita convicção religiosa sobre o que acontece, de alguma forma, essa convicção também tem que ser transmitida de um jeito que a criança se aproprie significativamente disso, e não apenas como uma obediência, né, como uma crença cega. Então, essa forma de se apropriar da verdade, ainda mantendo as convicções religiosas de cada um, mas essa forma de se apropriar da verdade simbolicamente, mageticamente, do ponto de vista psicológico, é a que mais funciona com as crianças. Então aqui os mais velhos estão dizendo para esse gansinho das montanhas mágicas. O livro continua, o pai dessa criança começa a envelhecer, dessa gansinho, não é da criança não, o pai do gansinho começa a envelhecer, e aí, olha o que Cheiro de Jasmim pergunta. Se as montanhas mágicas são tão maravilhosas, por que não nos mudamos para lá? Né? Porque se o céu é tão maravilhoso assim, por que não vai todo mundo para lá? Por que todo mundo quer ficar aqui? Agora, olha a resposta. É que elas são altas demais, respondeu o velho ganso, contador de histórias. Para se chegar até lá, Cheiro de Jasmim, o corpo tem que ficar leve, muito leve. É preciso ser como uma libélula, um floquinho de paina, um papagaio flutuando ao vento. Somos pesados demais, sabe por quê? É que temos medo de tanta coisa e o medo nos faz pesados. E porque somos pesados, ficamos com caras tristes, cansadas. Quem tem cara de triste não pode voar, não chega na montanha mágica. Mas quando o tempo vai passando, os gansos vão ficando cada vez mais leves,
cada vez mais leves, até que enfim chega para cada um o dia do grande voo. Cheiro de Jasmim olhou para o seu pai, parecia que ele não escutava a história, olhava distraído para as montanhas encantadas. Já não havia mais o brilho do sol, mas o brilho da lua as tornava mais belas ainda. Eu vou deixar para você continuar a sua leitura. Eu selecionei mais um trechinho aqui, ó. Todos se reuniram como sempre, faziam quando isso acontecia no final do dia, e todos falavam da saudade e choravam. Cheiro de Jasmim também. O mundo já não era o mesmo. E os gansos mais velhos se puseram a contar histórias de outras partidas, a falar da primavera que nunca se acaba e do fruto encantado, vermelho como o sol. Eu recomendo super esse livro aqui. As referências estão no final desse vídeo. E agora, saindo desse autor mais antigo, mas que sua simbologia é perfeita também para o mundo atual, eu quero apresentar para vocês, da Companhia das Letrinhas, que é muito cuidadosa com as imagens, esse livro aqui. Esse livro é genial. Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Esse livro fala sobre a preparação de uma família com relação à morte de uma avó. Ela está em casa, está muito doente, as crianças, os seus netos não querem que ela parta, o adulto, claro, não quer que ele parta. Então o livro fala dessa negociação das crianças com a morte sentada à mesa. E aí a morte, que é sempre um personagem que nesses desenhos animados mais violentos, que os pais atualmente não têm coragem de cortar, né, de negar os filhos. Os pais atualmente têm uma dificuldade imensa de dizer não pode ver isso, mas do ponto de vista psicológico a frustração é muito importante da gente aprender a lidar com ela. Então algumas coisas não podem. As crianças às vezes têm terror noturno, pesadelo, os pais perguntam por quê? Por quê? Porque eles estão vendo coisas muito, muito, muito violentas. E nesses joguinhos ou videogames ou então desenhos animados muito violentos, a morte é sempre uma coisa terrível. Aí se torna um adulto que um dia vai ter um filho e vai ter que explicar para o filho o que é a morte, e ele só tem uma concepção extremamente violenta da morte, não tem como discutir isso com a criança. Então esse livro aqui eu recomendo para os adultos que têm essa dificuldade, porque a morte aqui ele vai fazer um papel, mas um papel de um instrutor, né? Então não vou ler a história toda, linda, maravilhosa, acho super legal as crianças conversando com a morte, tentando seduzir a morte para a morte ficar um pouco mais tempo ali, para não levar a avó. Mas eu separei um pedacinho aqui, olha, que a morte diz assim para as crianças. Como vocês devem ter adivinhado, nem preciso dizer que um dia as duas irmãs encontraram os dois irmãos. Isso é a história que a morte está contando para as crianças, para os netos dessa vozinha que vai falecer. O sofrimento e a alegria se apaixonaram, e a mesma coisa aconteceu com o desconsolo e a risada. E logo eles descobriram que um não podia ficar sem o outro. O casamento duplo foi uma festa bem grande, e logo depois cada casal foi para sua casa. As casas, claro, ficavam no meio do caminho, então a morte está contando essa história. A morte, com seus olhos fundos, encarou a menina mais nova e fez uma careta que na verdade era um sorriso acolhedor. E disse: é a mesma coisa dessa história que eu contei, a vida e a morte. Que valor a gente daria à vida se não existisse a morte? Quem ficaria feliz com o sol se nunca chovesse? E será que alguém ia querer tanto a luz do dia se a noite não viesse de vez em quando? As quatro crianças se olharam angustiadas, talvez elas não tivessem entendido a história do mesmo jeito que a morte, mas sabiam que ela estava certa. Dá vontade de ouvir o resto, né? Mas eu não vou contar, não. A morte sai, ela se retira, vai para o quarto da avó, e depois tem um encontro da avó mais para o final do livro,
O sofrimento das crianças foi grande, mas elas não esqueceram as palavras da morte, que sempre foram um consolo. As palavras da morte serem um consolo é porque a morte apareceu como um personagem que nos instrui sobre o valor da vida nesse livro. E o lugar encantado aparece naquele primeiro livro que eu coloquei para vocês, como aquele que a gente alcança pela leveza, pelo desapego. O treinamento do desapego na vida ajuda a gente a se tornar mais simples, mais leve, mais apaixonado pelas oportunidades da vida, pelos encontros, pelos diálogos e também mais calmos frente à morte daqueles que amamos e cheios de esperança em relação ao valor da nossa própria vida, que seja ajudar as pessoas a caminharem antes ou depois da gente, para conviver com o fato de que a morte é a maior instrutora de que a vida é rápida, maravilhosa e que vale a pena ser vivida. E que a tristeza que é super normal sentirmos quando enfrentamos a morte de alguém ou até um diagnóstico difícil em relação à nossa própria vida, essa tristeza é super normal. E como tudo que é normal no psiquismo, essa tristeza passa, porque o nosso psiquismo tem lugar para luz e sombra, para dias de sol, dias de chuva. E é a sombra que dá valor à luz. E é na luz da consciência que a gente aproveita. E quando crianças lamentam a morte de uma avó, ou quando um livro diz, mesmo que isso não tenha acontecido, que crianças fazem isso, a gente está educando para a vida. Uma vida que valoriza as tradições e não interrompe por causa de um apego às tradições a superação que é a infância. Por isso eu tenho um outro livro que fala sobre isso, ele está por aí, procura. A gente ainda vai falar do Juvenal.